Jesus é alegria. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Problemas todos os têm, com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta e para o progresso. Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel, a que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cede espaço. Seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observe o bem. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Essa tristeza pode resultar de dois fatores, entre outros: reminiscências do teu passado espiritual e perturbação com repercussão obsessiva. No primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente, sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças mais. Os hábitos se enraizam, porque se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Na segunda hipótese, a hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas, malévolas, ocorre porque encontram sintonia nas tuas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que se agrava com o tempo. Em ambos os casos, se encontras em curso em débitos para com as soberanas leis da vida. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar, antes sim para ressarcir com amor, libertando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. És candidato às cumeadas da montanha, e não um condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se permaneces na situação infeliz, tornaste vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transformaste em teu próprio psicoterapeuta. Jesus, apenas uma vez, deixou-se vestir de tristeza, de amargura. No Getsemane, quando só ele velava e os amigos ali próximos dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final. E o permitiu por piedade para com os companheiros invigilantes que não se davam conta da gravidade do momento. Sempre ele cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. O seu ministério foi do júbilo. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura
e sociedade inteiramente novas. Renascimento é vitória sobre a morte. É alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, essa mortalha de sombras sob a qual ocultas as tuas possibilidades de triunfo e sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um novo, um atual encontro contigo mesmo, a examinar-te e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras, e vai na direção do êxito. Isso é fundamental, não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de que te recuperes, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito e tens que corresponder-lhe, usando em teu benefício. Provavelmente sofre pressões e são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força constritora que aceitas. Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Alegrai-vos, propôs Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás? Dá o teu passo em sua direção, penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Quando eu li essa passagem, eu até escrevi uma passagem que tem do Tolstói, que ele diz: se queres ser feliz, seja. Tem uma parte aqui da questão da alegria, que essa parte aqui eu achei bem bacana, quando fala aqui, essa tristeza pode resultar de dois fatores, entre outros, reminiscências do teu passado espiritual e perturbações com repercussão obsessiva. Aí, queria conversar sobre esse primeiro, que é reminiscências do teu passado espiritual. Quando ela coloca aqui, ó, no primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-la nos painéis mentais. Aí, ela coloca aqui, se te acostuma a pensar bem, superarás lembranças más. O que acontece, né? A gente tem todas essas vivências do passado que estão ali vibrando. E essa forma como o Joana coloca, ela está muito próxima ao que os espíritos passaram no mentomagnetismo, que é você ativa aquelas lembranças felizes, aquelas lembranças espirituais, de vidas passadas, de experiências na erraticidade, no plano espiritual. Você vai lembrando, né, esses ensinamentos e ali vai reconfigurando as ligações mentais de maneiras que essas lembranças se tornem mais comuns, mais fáceis. É o que Joana fala aqui, né? Ó, sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-la nos padrões, nos painéis mentais, ou seja, é reconfigurar para que essas ideias positivas, esses ensinamentos que já estão ali armazenados, eles se tornem mais fáceis, mais comuns. Lembra muito o algoritmo do YouTube. Você começa a assistir aí começa a vir mais vídeos parecidos, né?
Então, a ideia é mais ou menos essa. Você começa a relembrar aquelas lembranças boas, ideias boas, a cultivar hábitos. Então, começam a vir pensamentos parecidos, e aí você vai entrando nesse ciclo positivo, virtuoso. Opa, Djaí. Esse capítulo eu achei muito lindo, porque isso aqui é uma doença nossa época. Olha só como é que ela inicia. Essa tristeza que te domina, amargurando suas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Ponto. Cara, isso é uma enfermidade geral. Essa tristeza domina milhares e milhares de pessoas. E ela fala aqui uma coisa muito interessante, que a gente não nascestes, porém, para pagar, porque muitos espíritos falam, você tem que pagar, você tem que pagar. Não é por aí. A pessoa está com tristeza e tem que pagar. E outra coisa que ela fala aqui, és candidato a moedas da montanha, ou seja, os cumes das montanhas, e não condenados às galés das sombras. Então, quer dizer, é um capítulo muito rico, que ela dá o bizu, ela dá a orientação, ó, esquece isso, você não está condenado às galés, você não está condenado a essa tristeza, sai desse buraco que você se encontrou, procure alegria. E aí entra nesse gancho que você acabou de falar, Ismael. Só que a pessoa ela tem que querer, ela tem que ver a situação dela e não ficar cultivando. Por isso que ela fala da pessoa ficar cultivando nas galés e que Deus fez assim, que é vontade de Deus. Isso aí é uma recorrente de muitas pessoas do nosso século também. É só que eu queria falar. Eu achei interessante isso que você colocou, Ismael, porque uma vez eu estava lendo sobre questões de avós, né? E que alguém virava e falava assim: olha, não fique contra os avós nem nada, porque eles criam memórias muito boas para as crianças. Quando as crianças têm momentos muito alegres e felizes e tudo, a pessoa, nessa história ali, falava da importância disso para que quando elas vivessem um momento difícil delas, elas tivessem aonde acessar essas memórias, e que as memórias dos avós, dos avós que fazem a vontade, não estou falando de exagero, né, mas estou falando assim, daqueles avós que fazem aquela coisa, a, é, as lembranças boas, né? E aí eu me lembro que um dia, aí eu tinha lido tudo isso, né? E uma colega de trabalho estava reclamando da mãe em relação às filhas. Aí eu já tinha lido aquilo, né? Lá fui eu falar com ela sobre isso. Aí ela falou assim, mas a minha mãe exagera, minha mãe não sei o que e tal, né? Aí tudo bem, eu falei assim, mas e você em relação à sua avó? Como é que você lembra? Quando eu falei, e você em relação à sua avó, ela abriu um sorriso na hora, tão grande. Aí eu virei e falei assim, você já viu o seu sorriso quando você falou da sua avó? Aí ela parou assim, né, e foi tão engraçado isso, são coisas pequenas, né, porque às vezes de repente a gente pode fazer, né, e principalmente com as crianças, né, momentos alegres, felizes, sei lá, eu me lembrei muito disso agora. Essa questão da avó, nossa, eu achei muito bacana, porque comigo acontece isso. Tem lembranças com a minha avó, e olha que a gente só se encontrava nas férias de dezembro, lá em Natal, que elas são super fortes. Inclusive, quando eu vou tomar café coado, quando tem rapadura, me traz uma lembrança super feliz, porque na casa da vovó, ela era o café com rapadura, sabe? E realmente isso é um manancial muito grande. Aqui no texto também ela coloca a parte de Jesus. Ali, Jesus, na alegria, me lembrou um vídeo que foi a Janine que compartilhou comigo, que era daquela série de Jesus, que várias pessoas já me falaram para assistir, eu ainda não tive tempo de assistir. Shows. Isso, The Chosen, né? E era uma parte em que Jesus estava com os apóstolos, se divertindo assim no rio, sabe? E eles numa felicidade, numa alegria.
E é algo que a gente pensa Jesus muito assim, e eu vejo muito também essa visão de Jesus dessa forma, muito inspirado também em Francisco de Assis, que foi uma representação bem do Cristo, no 1.200 anos depois. Então, aquela alegria, vinha situações, mas de certa maneira estava muito ligado sempre com essa leveza, com essa diversão com as situações da vida, sabe? Então, eu vejo alegria muito com esse aspecto da leveza e do aspecto da arte. Opa, opa, Diaí. Outro texto aqui que é interessante para levantar a moral. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Quando a pessoa entra nessa fase de tristeza, hoje eu estou azedo, hoje eu estou isso, as pessoas se denominam assim, falam assim, e ela fala, pare com isso, cria essa força interior, observa que tudo ao seu redor só tem alegria, prosperidade, entendeu? Um louvor de alegria e gratidão a Deus. Nós temos esse dom, nós já temos assim, mas existem milhares de pessoas, e esse capítulo eu achei muito interessante, que era direcionado para essas pessoas. Só que muitas delas não têm acesso e não querem ter, ela fica na... Quem é psicóloga sabe disso, né? Pelo menos eu deduzo, fica nessa bolha que não quer estourar. E aí ela fala que são dois motivos. Um é do passado dela e outros são de obsessores, que muitas vezes não tem conhecimento dessa parte de obsessores. É um caso aqui clássico. É isso só que eu queria falar. Nessa questão da tristeza, levantar um ponto aqui que eu já vi algumas vezes, já ouvi algumas vezes. São pessoas que não estão nem, de fato, presas a nenhuma dessas duas questões que ele trouxe. São pessoas que, de alguma forma, se lembram de flash sua vida, sei lá, no mundo espiritual, vida passada, não sei, e ficam, às vezes, num ambiente, às vezes mesmo entre família, se perguntando por que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho a ver com esse pessoal, e entram num processo de tristeza porque eles não conseguem se adaptar àquele momento na vida dele. Eu já conversei com pessoas algumas vezes que sentiam isso, me relataram isso, que eles estavam ali no meio da família, às vezes numa reunião de família, todo mundo feliz, e de repente ele começa a pensar, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? O que tem a ver com esse pessoal? Eu não estou aqui, está todo mundo em frente, mas eu não estou ligado a ele. E isso gera uma tristeza. Então, esse ponto eu acho interessante, porque mesmo que seja flash de sua vida passada, ou lembrança do que o Jair às vezes brinca com isso, né? Que ele está doido para voltar, que ele vê como lá é bom. Então, esse aspecto, que não é em si negativo, mas também não tem nada a ver com de coisas que você não conseguiu construir, de tristezas que acontecem na sua vida, ou até de efeito de algum irmão mais desarmonizado que queira te desestruturar. Esse aspecto dessa lembrança que é mal resolvida por quem sente, que eu acho interessante. Mas ela fala da nostalgia no texto. Alguma coisa, na parte do texto aí, ela fala da nostalgia. Mas não é bem nostalgia que eles me referem. É não integração àquele momento. Ele não está sentindo saudade de nada. Ele não consegue se sentir parte daquilo. Ele se sente como se tivesse que estar em outro lugar, mas ele não está com saudade em si. Diga, Jair. Me esclareça, por favor. Não é isso não. Isso me reportou um livro que eu já li e outro que era uma grande médium, Ivone. Ivone, ela não nasceu naquele lar, ela rejeitava aquilo. Só que ela conseguiu superar a tristeza. E outro livro que eu li, que eu não me lembro mais o nome, a pessoa nasceu em um lar que não pertencia a ela, tal como você falou. Então, ela era motivo de espancamento, cara. Era só sofrimento, porque os pais
eram muito exigentes com ela, e os filhos da outra prole deixava ele ficar solto, entendeu? Um outro exemplo que me passou aqui na cabeça, Francisco Cândido Xavier, quando a mãe dele faleceu, aí, como é que é o nome? Madrasta, né? Sentava o pau nele. Isso aí tudo está ligado a esses fatores que a gente está acabando de falar aqui. Né? Isso leva à tristeza. Mas esses aí conseguiram superar. Um desses que eu te falei nesse romance era caso de obsessor. Aí não sei como, nem me lembro mais detalhes. E esses dois outros foram dois médios, inclusive, agora que me passou na cabeça. Foram dois médios de expressão aqui no Brasil, né? É isso só. A Joana, nessa parte, ela fala, né? Ela pode resultar de 2 fatores, entre outros. Então, há inúmeros fatores que a gente pode ligar a essa questão da tristeza. Às vezes, o próprio tédio, né? Aquela tristeza do vazio, de estar em meio a tantas coisas, às vezes a todo um grupo, e dá um vazio imenso. Então, a tristeza ela pode ter diversos fatores. E o que eu acho interessante, né, é que ela traz, né, alguns fatores e situações, e ela traz também propostas. E aí ela fala que, todavia, se te resolves por sair do caos. Então, independentemente de como a gente tenha chegado até ali, se a gente faz esse movimento da alma de sair desse lugar, ela diz: transforma-te em teu próprio psicoterapeuta. Então é esse momento que a gente se percebe, porque às vezes a gente está numa tristeza e nem percebe, a gente acostumou com aquela situação morba, né? Aquela situação de insatisfação, de tristeza, de revolta muitas vezes, e a gente nem se percebe. Mas quando a gente percebe, a gente faz esse movimento da mudança, buscando novas perspectivas, buscando, às vezes, entendimento. Tem gente que só precisa entender aquela situação. E a gente se transforma no nosso próprio psicoterapeuta. E lá no final, ela fala sobre o reino de Deus. E ela fala: este reino está dentro de nós, esperando para ser descoberto e habitado. Esse ponto, né, que o Silvio trouxe, a da lembrança do passado, né, a pessoa tá no lugar ali e não se sente bem ajustada. Na apometria, o Lacerda, ele dá um nome para esse aspecto que ele chama desajuste reencarnatório, dentre lá das várias distonias, e o papai sempre citava nas palestras deles um caso que aconteceu com ele. Eu já contei aqui, já faz tempo, aí eu vou contar de novo, teve um menino que ele não se afinizava de jeito nenhum com a família. Era uma família de italianos muito festeiros e adoravam todo final de semana festa. Ele só queria silêncio e não gostava daquilo e ficava isolado. Aí os pais procuraram para fazer, né, um trabalho. Deve ter aí alguma influência espiritual, tal. Aí quando quando houve o desdobramento dele, e né, o papai trabalhava com o mentor incorporado ali, o Dr. Marcos. Aí o Dr. Marcos já chegou e falou assim: olha o que vai acontecer. Aí os médicos falaram assim: a gente não tá vendo nada ali, né? E aí o mentor pediu para eles entrarem na reencarnação passada dele. Aí ele era um monge, né, daqueles que vivia isolado. Aí o mentor pediu para entrar em sintonia com a outra reencarnação passada dele. Enfim, resumindo, as 3 últimas reencarnações ele vivia ali bem isolado, no silêncio, né, E os mentores falaram assim: não, chega disso, né? Agora vamos colocar uma situação diferente. Tu vai nascer aqui nessa família, aqui festeira, e vai começar a encontrar espiritualidade ali.
Então, né, tudo é muito bem traçado, né? Não existe o acaso. Ele foi ali para desenvolver esse aspecto de encontrar espiritualidade ali também no meio da festa, naquela agitação que para ele não era normal. Então tem esse aspecto ali. Era uma vida que ele estava ainda ajustando essas novas características, sabe? Ô, gente, mas o que eu queria lembrar e colocar é assim, é tranquilo quando a gente lê tudo isso e tenta praticar quando a gente não tem nenhuma, né, algum aspecto psicológico alterado, né, uma depressão e tudo, porque você chegar para uma pessoa que está num estado psicológico ruim e tudo, deficiente, ela não vai conseguir fazer isso, né, tem que ter o tratamento mesmo, né, nesse aspecto. É difícil. Envolve, né, uma parte que é biológica, né? Como é que é, Wina? Porque aí também já envolve uma parte que é biológica. A depressão, ela envolve hormônios, muito além dessa escolha. Tá? Ela envolve mesmo disfunções biológicas, Disfunções, físicas, né? Que vai muito além de você dizer, muda de vida, sai, porque ali ela já está numa situação, muitas vezes, que não há essa possibilidade já de escolher. E principalmente numa depressão profunda, a pessoa já fez ligações neurais que já não permitem ela a essa escolha de ser feliz, né? Ela nem percebe, né, esse potencial, essa capacidade. Inclusive, eu li uma crítica, um comentário sobre o filme Divertidamente 2. Dizem que ele está sensacional, lidando com outras questões emocionais e que vale a pena assistir. Eu acho aquele filme mágico mesmo. Só fica uma dica.